Então, vamos lá. Essa primeira parte, né, vai ser do lactente, de 0 a 2 anos. A segunda parte, pré-escolar com escolar. E, por fim, na terceira parte, adolescentes. Qualquer dúvida, lembrem de me perguntar através de qualquer um dos canais de comunicação. Primeiro, por que a gente separa essa primeira faixa etária de 0 a 2 anos? Por causa justamente dos 1.000 dias. Então, vamos voltar desde aquela primeira aula lá atrás, de exame físico, de crescimento. Vocês lembram da gente falando dos 1.000 dias, do potencial de crescimento? É isso, né? Então, eu tenho que ter aqui uma dieta equilibrada desde a gestação, o aleitamento materno exclusivo por 6 meses, que vai me ajudar a atingir o máximo de inteligência, né, ter o melhor desempenho intelectual possível e fazer a introdução correta dos alimentos. Com isso, eu consigo reduzir o risco de doença crônico-degenerativa, de doenças cardiovasculares, até da obesidade, né, na vida adulta. E por que a nutrição é um dos pilares dos MILDs, que é cuidar, nutrir e estimular, né? Nutrião deles, porque os bebês, eles triplicam de peso do nascimento, né? Ainda no primeiro ano de vida. E depois do primeiro para o segundo ano de vida, a gente vai tendo um ganho de peso ainda grande, um crescimento ainda importante, mas é nesse período que a gente vai sedimentar os hábitos alimentares que vão seguir durante todo o restante da vida, ok? Então, esse aqui é só para mostrar o geral dessa transição. O neném nasce, fica em aleitamento materno exclusivo idealmente por 6 meses, que é o que a gente viu na aula anterior. E aí essa velocidade, ritmo de mamada, autorregulação, tudo isso é regulado pelo bebê, tá? A gente tem que respeitar o limite daquela criança. De 6 meses até 1 ano, o aleitamento materno se mantém com o início da alimentação complementar, né? Aí a gente vai observando que o bebê já estar mais atento, ele já vai ter um controle cervical, ou seja, consegue sustentar o tronco, explora o ambiente, treina a pinça, tanto através da busca de alimentos, como vai aprendendo vendo os outros. Entre 1 ano, 1 ano e meio, ele já vai ter uma alimentação mais próxima com a da família, né? E o aleitamento. Aqui, ele já vai estar aprendendo a andar, a falar, atividades motoras cada vez mais ativas, né? E ele começa a se autoalimentar também, mesmo que a gente vai chegar a isso daqui a pouquinho, mesmo que o método escolhido não seja o de autoalimentação desde o início. Chegou ali com os 2 aninhos, ele já tem a alimentação da família, vai manter o aleitamento até 2 anos idealmente, né? Podendo ser estendido, podendo manter por mais de 2 anos, se for nutritivo, se for uma escolha entre mãe e criança. Lembra disso também da aula anterior, né? Quem define o tempo de aleitamento é a mãe e o bebê. E aqui a criança já tem suas escolhas, já tá com a dentição melhor, completa praticamente, né? A gente não pode falar 100% completa, apesar de ter escrito assim, porque a gente sabe que alguns dentes vêm só depois, mas é a minoria, aqui já tá com a dentição toda bonitinha, básica, né? Interage bem, já sabe quem que é quem, já tem uma noção de self, tá? 10 passos da alimentação saudável de acordo com a OMS. Então, primeiro, dar somente leite materno até 6 meses. Passo 2, a partir de 6 meses, introduzir de forma lenta e gradual outros alimentos, mantendo-se o leite materno até os 2 anos de idade ou mais. Então, aqui a gente vai começar a dar cereais, tubérculos, leguminosas, carnes, hortaliças, tudo pode vir desde a primeira papa, desde que seja um introduzido por vez, né? Até as proteínas heterólogas, o glúten, a gente oferece isso a partir de 6 meses, inclusive para reduzir o risco de alergia e também uma aquisição de tolerância. Ovo também pode dar, tá? Tudo isso é muito bem-vindo. Passo 3. Após os 6 meses, dar alimentos complementares 3 vezes ao dia, se a criança receber leite materno. Então, esses alimentos todos que eu falei agora, a gente já pode oferecer 3 vezes por dia. Então, iria uma fruta, um almoço, outra fruta, e depois de 7 meses a gente muda isso para o almoço e jantar com 2 frutas ao dia. Mas se a criança estiver desmamada, se for leite artificial, esse número pode aumentar para 5, tá? Não tem problema.
Passo 4. A alimentação complementar deve ser oferecida sem rigidez de horários, respeitando-se a vontade da criança. Então, o que é isso? A gente tem uma média de intervalo entre as refeições regular, entre 2 e 3 horas. E evita de ficar comendo no intervalo. Mas a gente tem que entender que a criança, ela tem que ter esse seu sentimento de sede, de fome, para poder respeitar o horário biológico dela. Então, a gente não precisa de oferecer comida nos intervalos, e nem ficar insistindo para que a criança coma se ela não tiver com fome, né? Além disso, se ela não quer comer o alimento nutritivo, a gente não pode fazer uma substituição por outro não nutritivo, tá? E é respeitar mesmo a vontade do paladar da alimentação daquela criança. Passo 5. A alimentação complementar deve ser espessada desde o início, oferecida com colher. Começar com consistência pastosa e gradativamente aumentar a consistência até chegar à alimentação da família. Aqui tem um viés, que existe um tipo de oferta que ela não precisa estar em forma de papa, tá? E aí eu poderia já oferecer pequenos pedaços desde o início, que eu vou chegar a isso daqui a pouquinho. Mas, a grosso modo, é por aí. A gente vai fazer uma consistência pastosa, mas de feito à mão. A gente vai amassar com uma colher, com um garfo, mas não precisa ser dieta diluída. Eu não ofereço dieta líquida aqui. Não é suco ou sopa rala, tá? A gente tem que lembrar que o volume do estômago ele é reduzido. Então, quando a gente faz uma papa, a gente aumenta a densidade energética, que eu tenho maior caloria por grama de alimento do que se eu fosse líquida, ok? 6. Oferecer à criança diferentes alimentos todos os dias. Uma alimentação variada é também uma alimentação colorida. Bem básico, né? Porque aqui eu vou ter fonte de vitamina, cálcio, ferro e os outros nutrientes todos que a gente precisa. Estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições. Então, aqui a gente vai evitar a baixa ingestão de energia. Lembrar que se a criança recusar, a gente tem que oferecer novamente, porque são necessárias entre 8 e 10 exposições a um novo alimento de formas diferentes para que ele seja aceito. Exemplo, ofereci hoje uma batatinha amassada, tipo um pirê de batata. O menino não gostou. Espero, depois eu ofereço de novo a batata cozidinha em pedacinho. Não gostou, eu pego a batata, faço ela em tira. Não gostou, ofereço de novo em purê. E por aí vai. A gente vai mudando a apresentação do mesmo produto e tem que oferecer entre 8 e 10 vezes, ok? Passo 8. Evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos e outras guloseimas nos primeiros anos de vida. Usar sal com moderação e não adicionar sal no tempero, né? Então, esses alimentos, além deles tirarem o apetite, porque eles vão encher a barriga com coisas não nutritivas, eles vêm associados ao excesso de peso, alergia alimentar, anemia, tá? Esses alimentos todos não tem nenhum valor nutritivo e eles aumentam o risco de eu ter um adulto obeso, hipertenso, com problemas metabólicos, tá? Porque eles fazem uma sobrecarga naquela criança renal, hepática, estimula o sistema nervoso central, como o caso do café, né? Então, a criança pequena não pode experimentar todos os alimentos consumidos pela família, tá? Por exemplo, iogurte industrializado, queijo petit suisse. O que é o queijo petit suisse? É o pão velho danoninho, não pode, ele é permitido apenas a partir de 4 anos, tá? Macarrão instantâneo, miojo, essas coisas, bebida alcoólica, não precisa nem falar, né? Que é só para maior de 18 anos. Mas todos esses produtos industrializados, exceto aí seria o açúcar e o café, que não entram bem nos industrializados, mas tem outra razão, eles vão fazer sobrecarga do corpo. Isso para a criança vai ter um péssimo efeito lá na frente, tá? O açúcar, porque a gente não oferece doce, a gente, né, nos primeiros 2 anos de vida, e o café pelo estímulo do sistema nervoso central. Passo 9. Cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos, garantir armazenamento e conservação adequados.
Então, isso vai me evitar doenças contagiosas, né? E a má absorção de macro e micronutrientes. Então, tem que fazer a higiene adequada de mãos, dos alimentos, dos utensílios, mamadeira, fruto, tudo que for utilizado, né? Para poder melhorar, reduzir, quer dizer, perdão, o aparecimento de doenças infecto-contagiosas, principalmente gastroenterites. Então, a água tem que ser filtrada e fervida, tá? Principalmente nos 6 primeiros meses de vida. Se for para fazer mamadeira, alguma coisa assim. Passo 10. Estimular a criança doente e convalescente a se alimentar, oferecendo a alimentação habitual e seus alimentos preferidos, respeitando sua aceitação. Então, gente, pessoas doentes, até a gente, reduz mesmo o apetite, né? Com isso, a gente começa a ter risco de deficiência nutricional. Se eu tenho infecções frequentes, por exemplo, eu posso ter um estado nutricional comprometido e isso entra num ciclo, né? Quanto maior o comprometimento do estado nutricional, maior a chance de ter outras infecções. Então, o aleitamento materno é ótimo porque no regime de livre demanda vai suprir as necessidades daquele bebê. E a alimentação complementar, a gente sempre tem que oferecer o que a criança gosta no período de adoecimento, mas de alimentos saudáveis preferidos por ela. Eu não preciso, vamos dizer que a criança não gosta de brócolis, mas gosta de couve-flor. Tudo bem, eu não vou ficar insistindo no brócolis, deixa ela comer a couve-flor dela, mas eu não vou trocar isso por algo não saudável, ok? E sempre que tem um adoecimento, a gente tem que focar em líquido, principalmente se tiver febre, diarreia ou vômito, né? A quantidade maior de água, de líquido e até soro de reidratação oral que vão ajudar a criança a se reestabelecer. Então, nos 6 primeiros meses, só para recapitular a aula anterior, né? Leite materno, exclusivo de preferência, porque vai ter os nutrientes, é o alimento essencial, né? A partir de então, a gente complementa com outras fontes. Na indisponibilidade do leite materno, a gente usa a fórmula infantil, tá? E complementa, a partir de 6 meses de idade, os outros alimentos com o leite materno. Introduzir outros alimentos, mas tem fórmula. O que eu faço? Mantenho a fórmula e os outros alimentos. Então, dos 6 aos 12 meses, quando eu vou fazer a introdução alimentar, aqui é uma etapa bem crítica, né? Porque com frequência a gente conduz a uma má nutrição, tem enfermidades se a criança não receber uma dieta adequada. E essa introdução ela tem que ser sempre lenta e gradual. Ou seja, com 6 meses o bebê ele já deve estar pronto para receber novos alimentos, porque ele já vai ter o estado de prontidão, ou seja, sustentação cervical, de tronco, já reduziu o reflexo oro. É um reflexo que ele vai ter ainda, né, que é o reflexo de Gag, mas ele está em redução, que é o de protrusão da língua também, que vem associado ao Gag muitas vezes, né? Então, a gente vai fazer a introdução sempre um alimento por vez. A gente tem que lembrar que a criança come pouco, que é natural haver rejeição inicial. O mais importante é continuar oferecendo isso para a criança sem forçar os novos alimentos. É um mundo novo, né? A criança não sabe que a comida está ali para alimentar. Até então, ele só conhece o leite, né? Seja fórmula ou leite materno, só conhece leite, só conhece mamadeira ou peito. Então, a gente tem que ter a expectativa mais baixa para entender que não tem segredo, mas que é lento, que é gradual. Algumas pessoas optam por começar com as frutas ou legumes, mas não tem nenhuma recomendação precisa de qual deve ser o primeiro alimento, tá? O primeiro alimento deve respeitar o que aquela família tem de desejo, tá? E por que tem que ser um alimento por vez? Que eu já falei isso umas 2 vezes aqui. Para evitar não, que eu não tenho como evitar de ter alergia, mas para caso ocorra alguma alergia, eu poder identificar qual foi o alimento em questão, tá? Então, essa transição, a gente tem que lembrar mais uma vez, de não bater no liquidificador, mixer, nada disso. E a forma de oferecer, durante a introdução, eu vou construir no paladar dessa criança. Por isso que é importante que os alimentos também fiquem separados no prato, tá? Com um alimento de cada grupo. Esse período aqui é de uma maturação fisiológica e neuromuscular muito, muito, muito importante, tá? Então, eu preciso desse período para começar a introduzir, assim como aqui eu vou ter um grande salto de desenvolvimento, tá? Isso aqui é muito, muito importante.
uma coisa que eu não falei, mas que eu gosto sempre de relembrar, a criança não precisa de ter dentes para iniciar a introdução alimentar. Ela precisa de já ter os sinais de prontidão, que são diferentes, porque com a gengiva ela consegue mastigar, ok? Então, vamos aos 3 métodos de oferta, né? O tradicional, a criança que é alimentada pelo adulto, né? Com uma colher, o alimento vem em forma de papo, ou seja, você amassa aquele alimento com um garfo, oferece ele no pratinho para a criança de forma separada, né? É fazendo aquele aviãozinho, bom e velho aviãozinho que todo mundo já viu, o adulto que controla e regula. Nesse método tradicional, o bebê não tem autonomia. O bebê não vai pegar a comida vai vir até a boca dele, ok? Temos o segundo método, que é o BLW, que é o Baby Led Weaning. Ele é a tradição, né? O desmame guiado pelo bebê. É uma abordagem para introdução baseada na oferta de comidas manuseáveis, ou seja, ao invés de se fazer papas, a gente coloca bolinhas, a gente coloca o arroz, por exemplo. Eu não vou oferecer o arroz solto, porque ele vai ter dificuldade. Eu pego o arroz mais empapadinho e faço uma bolinha. Eu vou pegar a batata, eu corto em cubinhos, eu ofereço um brócolis só picadinho, o feijão eu faço uma bolinha. Então, com isso, a criança consegue manusear, tá, o alimento, e ele se alimenta sozinho desde o primeiro dia, tá? E aí, nisso, os alimentos são oferecidos inicialmente com pedaços maiores, bem cozidos, para que ele mesmo leve na boca, e depois a gente vai alterando o tamanho e a consistência do alimento. Essa técnica tem que ter sempre, aliás, em qualquer técnica dessas, né, em qualquer método de oferta, sempre tem que ter um adulto acompanhando a refeição. Nesse método, a diferença é que o adulto não participa do processo, tá? O bebê vai decidir o que ele quer e como ele quer, desde o início. E veio pra gente agora, né, um último método neozelandês, que é o Bliss, tá? Que seria uma introdução alimentar participativa, né? O bebê, a tradução do Bliss é Baby-led Introduction to Solids, que seria a introdução aos sólidos guiada pelo bebê. Então, aqui é diferente, não é o desmame que é guiado pelo bebê, é a introdução de sólidos. Então, ainda que ele esteja recebendo o alimento de um intermediador, ele vai passar a ser assistido a essa introdução e não passivo. Então, os pais vão assistir e intermediar, vão fazer uma auxiliação motora, né? Mas, pelo Bliss, a gente vai ver que a criança se oferece de forma semelhante ao do BLW. Ele também vai pegar o alimento. O que a gente tem aqui como um ponto-chave? Viu-se, em alguns casos de BLW, que a tendência era oferecer alimentos pouco ricos em ferro, oferecer mais fruta, vegetal e carboidrato, né? Então, com o Bliss, o adulto vai ajudar e vai guiar. E aí a gente consegue aqui focar nos alimentos ricos em ferro e com uma densidade calórica adequada. Em qualquer um dos 3 métodos existe risco de engasgo. Por isso que a gente tem que saber como lidar com isso, tá? Mas em alguns estudos prévios, as taxas de engasgo eram um pouco mais altas no BLW, sim, tá? Contudo, nenhum desfecho desfavorável do ponto de vista da ciência, tá? A gente não tem relatos estatisticamente significativos de que o BLW é pior ou melhor. Inclusive, são 3 métodos adequados, tá? Os estudos já comprovaram que os bebês, por exemplo, de BLW e Bliss, têm melhor qualidade nutricional. Aí outros vêm e me mostram que não, que é no tradicional, que tem melhor qualidade nutricional. Isso tudo ainda não tem, de fato, uma comprovação, tá? Entre qual que é o melhor. A gente sabe que o BLW Bliss, pela autonomia que ele oferece, ele dá um suporte maior para a criança de ter uma autonomia maior futura de desenvolvimento. Mas ao longo da vida, isso não vai ter impacto significativo quando a gente olha em diversas análises, tá?
Porque o que mais importa aqui é a apresentação das comidas e a variabilidade. Então, se vocês optarem por orientar uma família a fazer o método tradicional, BLW ou Bliss, não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é o quê? É ter uma refeição variada, com boa fonte de ferro, ter refeição com frutas, aporte calórico, tubérculos, raízes, tudo que a criança precisa, ok? Falando, então, de engasgo, é importante a gente saber qual que é a diferença do gag e do engasgo, de fato, né? A gente tem vários reflexos de defesa. Tosse, por exemplo, gag, que é um reflexo de vômito, tá? E é um reflexo de mordida. Isso, o neném aqui já tem que ter perdido o reflexo de protusão, tá? Que é da protusão da língua. Qualquer coisa que encosta na língua, ele vai com a língua para fora. Então, o gag é uma proteção do corpo que todos têm, tá? Nós temos isso até hoje, mas que no bebê ele é ativado no começo da língua e ele é bem exacerbado. Já nos adultos, ele é ativado no fundo da língua. É aquele dia que você está escovando a língua, passa aquela escova bem lá no fundo e dá vontade de vomitar. O que as pessoas fazem quando tem um amigo passando mal, enfia o dedo na garganta? Por quê? Por causa do gag, tá? Ele é muito confundido com um engasgo verdadeiro. Então, o ideal é, independente do que acontecer, não entrar em pânico e observar. Tem que passar a segurança para aquele bebê, porque se toda vez que ele for comer e der parecendo que vai vomitar ou uma tosse, por exemplo, a gente ficar em pânico, a criança vai associar isso com a comida, tá? Não adianta tentar ficar enfiando a mão na boca da criança, a não ser que ela esteja na ponta, a gente vai lá e tira, tá? Porque algumas vezes vai ser, inclusive, essa tentativa da gente colocar o dedo na boca da criança que vai induzir o vômito, porque ele pode estar próximo da ponta da língua, né? Agora, notou que tem via aérea obstruída, notou que a criança tá molinha, mudando de cor, né? Que eu tenho um bloqueio de traqueia, aí eu já tenho engasgo. E eu tenho que fazer a manobra imediatamente, tá? Repara o que está escrito aqui no final, que o leite que é o principal causador de engasgo, né? Então, todo mundo tem que saber fazer manobra de Heimlich, tá? O reflexo de gag, então, ele é por essa pressão nesse ponto da boca, né? Que vai fazer esse reflexo protetor. Já o engasgo, não, ele tem um bloqueio, tá? O bebê vai ficar roxinho, mais molengo, e aí a gente tem que intervir. Como que a gente faz a manobra? Vira o bebê de bruços, apoia ele de preferência em uma das pernas para você ter um apoio. Com uma das mãos você sustenta o tronco do bebê e mantém a boca aberta, fazendo um V com o dedo, tá? E com a outra mão você vai dar tapinhas, lembrando? Vamos ver se vai dar para vocês ouvirem um barulho aqui, ó. Que é tapa firme, é forte. Não é aquele tapinha de, e aí, colega, tudo bom hoje? Não, tá? Então, você tem que deitar o neném de barriga para baixo, discretamente inclinado e dar esses soquinhos com a outra mão. São tapas firmes, tá? Na região interescapular. Isso vai fazer o quê? O neném vomitar. E você vai fazer isso quantas vezes for preciso, tá? Viu que o neném perdeu a consciência, vira de barriga para cima intercalado para fazer massagem, tá? Enquanto isso, pede ajuda. Pode ligar para 190, que é polícia, 192 é SAMU e 193, que é o corpo de bombeiros, tá? Importante pedir ajuda se o bebê tiver tido algum engasgo importante, procurar o pronto atendimento sempre. Então, o que são os grupos alimentares? Temos as proteínas completas, os legumes, as verduras, os cereais tubérculos, as leguminosas e as frutas. Então, eu quero um alimento de cada grupo para o bebê, isso é de extrema importância. Então, eu tenho que selecionar as frutas, lavar em água corrente, folhas também, vegetais, lembrar de lavar, no caso de folhas, 1 a 1, legumes também, colocar de molho na água sanitária e manter sempre sob refrigeração até na hora de servir. Os grupos alimentares, quando eu for oferecer para a criança, não precisam estar quente. A comida, a criança, ela está acostumada a comer comida em temperatura ambiente, tá? Então, aí tem os exemplos de cada um. Então, eu vou ter
né? Desde o início, lembrando que, claro, introduzidos de forma pontual, um a um. O ovo, o frango, a cenoura, a abóbora, o agrião, a rúcula, o arroz, a batata, os feijões, né? E as frutas mais diversas que você puder imaginar. Então, vamos dizer que você quer introduzir hoje ovo, carne de porco, kiwi e lagosta. Pode, tem problema nenhum a criança comer esse tipo de coisa. Só que vai ter que ser um por vez, porque se amanhã ela acorda com alergia, eu tenho que saber de qual alimento foi que ela teve, tá? Então, olha só como é que representa aqui o pratinho do bebê. Eu vou aumentar para ficar melhor. Com mais ou menos 6 meses, isso aqui é seguindo os pratos do método tradicional, tá? Que eu vou evoluindo a consistência das preparações para ir ganhando forma de pedaço. Repare que com 12 meses já é praticamente a refeição da família. E em todas eu tenho grupo completo. Eu tenho arroz, feijão, cenoura, couve e frango, ok? Então, dicas. Sempre vamos evitar a mamadeira, né? A criança, ela não precisa da mamadeira, ela pode ir do peito para o copo de transição. Ou se tiver, né, já em uso do leite artificial, da fórmula, pode também estar usando o copinho, a colherinha, a gente evita por causa da dentição e dos estímulos para mastigação, ok? A colher deve ter o tamanho adequado para a boca da criança. Não adianta pegar uma colher, por exemplo, de servir e tentar dar comida, aquela colher imensa de arroz, né? Ela não vai caber nem na nossa boca, quem dirá na do bebê. Logo depois do almoço, a gente evita de oferecer leite, seja o materno ou a fórmula, porque logo depois de comer, ela pode diminuir a absorção de ferro, ok? Em termos da papa sólida, né? Cozinhar bem os alimentos para deixá-los macios, amassar com garfo, não liquidificar e não passar na peneira, tá bom? Lembrar que a papa tem que ficar consistente em forma de um purê grosso, não é líquida. Isso aqui também seguindo o método tradicional. Intercalar a alimentação complementar com o aleitamento, né? Lembrar que a gente tem que, além disso, dar o exemplo para aquela criança. Toda criança aprende a comer vendo, né? Por que o povo tem mania de falar que a criança está aguada? Porque aí, assim, ela olha para os adultos comendo e mexe a boca. Isso não é estar aguada, não. Isso é tentando aprender a mastigar, tá? Agora, se aquele adulto está comendo um torresmo, uma picanha, um picolé ou um brócolis, é o que a criança vai imitar. Então, ela precisa de ter exemplos de coisas saudáveis para estimular, né? Que ela também tenha esses hábitos. Sempre dar preferência para os alimentos frescos, orgânicos, sempre que possível. Lembrar de higienizá-los, né? E saber que a quantidade certa não existe. É o bebê que vai ditar o tanto que ele vai conseguir comer. Então, tem dias que o bebê come muito, tem dia que o bebê come pouco, tem dia que é uma tristeza. E ter paciência. Orientar para a família que é importante ter essa paciência. A rotina, então. Isso é só uma sugestão para vocês terem ideia. O bebê acordou, leite materno. Você me fala leite materno, lembrando que ele pode ser a fórmula de segundo semestre, tá, gente? Que aqui já seria do segundo, F2. É a minha fórmula de seguimento. No meio da manhã, uma frutinha. Depois, na hora do almoço, vai ter a primeira refeição, que eu vou ter os legumes, leguminosas, carboidratos, proteína e verdura, tudo separadinho. Aí chegou no meio da tarde, leite mais uma fruta. Jantar no início não tem, só vai vir a partir do 7º mês. E aí, então, do jantar em diante, só leite materno. A partir do 7º mês, entra o jantar no mesmo aspecto do almoço, pode até ser a mesma refeição, tá? E dos 12 aos 24 meses, né? Aqui a gente já sabe que a refeição ela vai ser similar à consumida pela família, né? Mas ainda assim a gente não vai ter a utilização de alimentos artificiais, de corantes. Aqui a gente já pode ter uma ingestão média de 600 ml de leite de vaca ou derivados. O que quer dizer isso? Que se eu tô no peito, eu não vou ter necessidade de fazer a introdução de leite de vaca. Inclusive, quando ela pode ficar após os 2 anos, é muito melhor para a criança por causa de sobrecarga renal, né? E eu posso já começar a dar um queijinho para aquela criança, coisas feitas com leite que vão me dar um poder de cardápio, né? Muito, muito, muito maior. Então, não
podemos substituir também nenhuma das refeições por leite, porque a criança, ela quer brincar, ela quer correr, então ela não vai querer ficar parando, almoçar gasta tempo, então sempre que ela puder correr e brincar, ela vai preferir, tá? Então a gente tem que lembrar de não fazer substituição. Ter todos os tipos de carne, ter todos os tipos de verdura, de legumes, né? Lembrar que o verde escuro tem maior teor de ferro, cálcio e vitaminas. E como sobremesa, oferecer sempre uma fruta, tá? Para lanchinho, a gente tem que lembrar que aqui a gente já pode começar, por exemplo, um pão com manteiga. Se for um biscoito, tem que ser caseiro, ou fortificado com ferro e vitamina, caseiro. Lembra que eu falei lá em cima? Não quero ter alimentos artificiais. Então, aqui não é biscoito recheado. É, às vezes, o pãozinho, o bolinho que a mãe faz em casa, tá? E sempre, o ambiente de comer, a gente tem que entender que tem que ser um ambiente calmo, seguro e neutro para aquela criança. Então, não adianta ficar tendo pressão. Se todo dia o almoço é quando o pai briga com a mãe, ou aquela criança fica nervosa, e todo mundo xingando, vai, come, põe na boca, tira da boca, faz isso, faz aquilo. Acaba que vai estressando muito uma criança. Então, mesmo já tendo dito que a gente não tem quantidade única ideal, a gente tem uma recomendação de porções, né? Não é algo para ser marcado de tenho que ter essa quantidade aqui à risca, né? Porque a quantidade certa ela não vai existir para a gente ter que ficar nesse rigor todo, mas isso é uma boa recomendação, uma boa orientação para manter a proporção dos micro e macronutrientes, ok? Então, vocês vão ver que entre 6 e 12 meses eu vou ter 3 porções ao dia, né? Incluindo ali 2 ou 3 frutas. E já dos 2 aos 24 eu vou chegar a 5 porções por dia. Como que é a composição, então, do prato saudável? Metade do prato, vocês lembram da gente ter visto aquele prato lá, né? Então, metade dele vai ser mais ou menos de legumes e verduras. Metade. 1/4 carboidrato. 1/8 proteína animal e o outro 1/8 proteína vegetal. E mais a fruta. Por que que isso é tão importante? Porque eu consigo construir texturas e proporções de nutrientes, tá? Então, aqui dá uma dica só para outra forma de visualizar a quantidade, né? Que a partir de 6 meses a criança vai comer 2 ou 3 colheres só. E é conforme a aceitação. A partir dos 7 que eles conseguem comer, aqui ó, 2/3 de uma xícara. Lá em média 250 ml. Então é bem pouquinho para isso ir aumentando, tá? Gradativamente até atingir os 2 anos de idade. O que é observação importante? Então, no primeiro ano de vida não pode ter nem mel, nem leite de vaca. O mel, ele pode conter, pelo método de fabricação, né, das abelhas, ele pode ter toxina botulínica, tá? E isso é grave no primeiro ano de vida. Depois, mesmo que tenha toxina botulínica, a gente consegue reagir sem desenvolver a doença. Leite de vaca não pode ter no primeiro ano de vida de jeito nenhum. Idealmente, a gente pode evitar, inclusive, nos 2 primeiros anos. Por quê? O leite, ele faz sobrecarga renal, tá? O leite de vaca. Então, lembra, aumenta o risco de obesidade, aumenta o risco de hipertensão. Não podemos dar. Evitar também e não fazer de refogar ou fritar nada. Pode ser óleo, azeite, banho, o que for, né? Esse é um ato que vai deixar o alimento muito... a fritura, né, gente? A fritura não vai fazer bem para ninguém. Então, esse óleo, quando ele sofre o superaquecimento, ele libera radicais livres. Esses radicais livres são prejudiciais à mucosa intestinal do bebê e têm efeitos danosos à saúde, ok? Açúcar e sal, faltou o L aí, peço desculpas. Então, a gente tem que lembrar que açúcar não é sinônimo de afeto. A criança não sente falta daquilo que ela não conhece, né? E o estômago da criança é mais sensível, então a gente não vai ficar usando sal com açúcar para temperar. A gente usa temperos naturais, ok? Trocar água pela água de coco, não pode. Água é água de coco é água de coco e pode e deve dar água de coco. Mas ela tem o quê? A água de coco, né? Um valor calórico baixo, assim como teria o da água, só que ela também contém o sódio e o potássio. Então, a gente não usa como substituto, ok?
Mucilagens, necas. O que são as mucilagens? São os cereais ditos infantis. É o famoso mucilon, tá? Altíssimo teor de açúcar, tá? Não é legal, não é indicado para criança nesses 2 primeiros anos de vida. Aliás, nunca, tá? O que pode, então, que algumas pessoas esquecem? O glúten pode, eu posso oferecer trigo. Então, fazer um macarrão para criança entre 6 e 7 meses não tem problema nenhum, tá? O óleo vegetal? Posso, mas aí o que eu vou fazer? Eu não vou fritar, eu vou colocar ele na preparação pronta. Terminou meu pratinho, por exemplo, refoguei a minha couve sem nada. Chega no final, coloco ali o óleozinho, coloco o óleo sobre o arroz, o azeite, tá? Não tem problema nenhum. E a criança pode comer frutos do mar desde a introdução alimentar, sem problema nenhum. Então, você quer dar lagosta hoje para criança, camarão, não tem problema. Lembrando que é sempre só um por vez. E voltar mais uma vez de que quando o apetite cai durante o adoecimento, a gente tem que oferecer muito líquido, leite materno e os alimentos saudáveis favoritos, tá bom? Só pra gente lembrar de não substituir por coisas não saudáveis. O que mais que é importante para eu ter uma alimentação saudável do bebê? Atividade física. E aí alguns de vocês podem se perguntar, mas como que faz atividade física no bebê, né? Brincando. Então, com 1 mês, já é balançando o chicoalinho, aí a criança olha para um lado, você, né? O adulto balança, vira para o outro. Começou a ficar maiorzinho, a estimular a sentar, a rolar, a engatinhar, a andar, a ter autonomia, a pegar objetos mais distantes. Isso tudo a gente está, além de fazer um exercício, está desempenhando autonomia, estimulando a criança a ser mais independente, autoconfiante e menos agressiva, tá? Suplementação de nutrientes, importantíssimo. Então aqui a gente vai ter vitamina A e D, a gente vai falar um pouquinho, né, de por que a gente tem que suplementar, porque A e D, assim como iodo, zinco e ferro, são as maiores deficiências. E isso representa um impacto social muito importante, tá? Então são todas as suplementações priorizadas pela OMS, e aí a gente tem destaque aqui, né, na nossa saúde pública, com a suplementação, ela é gratuita de A, parte do D, nem sempre tem nos postos, e o ferro. Mas tem se já falado muito do DHA, tá? Que é o ácido, doxax. Eu sempre troco essa palavra. Eu sei escrever, mas eu tenho dificuldade de falar. É docosahexaenoico. Perdão, então vamos lá. O DHA, que é o ácido docohexaenoico, ele hoje a gente já tem tido vários estudos da importância pública mundial dele, tá? Para o neurodesenvolvimimento. Desconfigurou essa página aí todinha, peço desculpas para vocês, mas eu acho que tá dando para ler lá. Destaque, nível de saúde pública mundial, tá? É isso que estava escrito. Então, vamos falar um pouquinho das suplementações, o que a gente começa, como que funciona do SUS, a realidade toda. Suplementação de vitamina K é a primeira que a gente tem. Nasceu, lá na sala de parto, você recebe uma injeçãozinha na coxa, que é de vitamina K. É uma dose única no primeiro dia de vida, nas primeiras horas de vida, tá? 1 miligrama por via intramuscular e é para prevenir a doença hemorrágica. A doença hemorrágica do recém-nascido, ela é causada por uma deficiência de vitamina K, né? Do bebê que acabou de nascer, e pode levar o bebê até um sangramento. E isso pode colocar em risco a vida dele, né? No período que vai desde as primeiras horas de vida até os primeiros meses. Por isso que isso aqui é tão importante, feito de rotina em sala de parto, independente de ser SUS ou particular. Vitamina D. Existe aqui uma rotina um pouco questionada para crianças que têm aleitamento materno exclusivo ou fórmulas infantis completas e áreas de grande insolação. Mas, hoje, o que a Academia Americana coloca, e inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria, é que se a gente sabe que o sol em excesso pode fazer mal, e eu não consigo controlar tão bem a incidência, o que eu estou recebendo, vamos suplementar. Então, no primeiro ano de vida, a gente suplementa 400 UI,
tá? Nos prematuros a gente começa a suplementar depois que tiver um peso maior que 1.500, tá? Gramas. De 1 a 2 anos, de 12 a 24 meses, aumenta para 600 UI. UI são das unidades internacionais, tá? E aí tem essas particularidades que ainda permitem um nível de evidência que a gente brinca aqui, que é o E, que é o nível de evidência do especialista, tá? Se eu tenho leite materno exclusivo, exposição regular ao sol, ou pelo menos 500 ml de fórmula infantil, eu posso abrir mão dessa suplementação, tá? Mas isso é uma particularidade que cabe ao pediatra tomar essa decisão. De regra, vai ter 400 UI no primeiro ano e 600 UI no segundo, ok? E o ferro? Eu tenho diversas situações para suplementar o ferro que, diferentemente da vitamina D, não tem um aumento pela idade. Eu tenho aqui um aumento pelo peso, tá? Então, quando que eu começo a profilaxia, a suplementação de ferro? Se eu tenho um bebê que nasceu no tempo certo, tem aleitamento materno exclusivo, com peso adequado, eu vou começar suplementando com 1 miligrama por dia. Se ele estiver recebendo menos de 500 ml de fórmula, também vai ficar em 1 miligrama por quilo por dia. Agora, se esse bebê estiver recebendo mais de 500, tá? Não é peito, é fórmula, mas é fórmula em dose plena. Mais de 500 ml de fórmula por dia, ele não precisa de suplementar. Por quê? 500 miligramas de ferro, tá? Miligrama ou ml, tá, gente? 500 ml de fórmula já me fornece o tanto de ferro que eu preciso para manter a suplementação. Então, é o único caso que eu falo que tem algum mísero benefício da fórmula o valor que você paga nela vai vir com vitaminas. Então, já teria vitamina D, já vai ter ferro, ok? Vai ter vitamina A, ela é enriquecida com isso. Agora, se eu tenho um recém-nascido prematuro, essa dosagem vai aumentando. Tá vendo? Quanto menor, maior a miligramagem por peso por dia. Então, se ele é baixo peso, que é abaixo de 2.500, eu já aumento para 2 miligramas por quilo. Se está entre 1.500 e 2.500, continua 2. Entre 1.000 e 1.500 vai para 3. E abaixo de 1 quilo, abaixo de 1.000 gramas, eu vou suplementar 4 miligramas por quilo dia, tá? Todos os prematuros a gente começa a suplementar a partir do 30º dia de vida, ok? E vai manter por 1 ano. Depois volta na dose habitual de 1 miligrama por quilo. Isso daqui é dose de prevenção. E sempre que a gente fala miligrama, é miligrama de ferro elementar, porque hoje temos a prestação ferros quelados e outras opções. Então, para suplementar vitamina A, em regiões que a gente já tem comprovada deficiência, o que se sugere é fazer uma mega dose, né? Como se fosse dose única, mas a cada 4 ou 6 meses de intervalo. Então, é uma dose única aqui, daí 6 meses faz outra, tá? E aí eu vou variar entre 6 e 12 meses, é uma dose de 100.000 UI, e de 12 a 72 meses, que seria entre 1 e 3 anos, 200.000 UI, tá? Aí aqui tem a equivalência do retinol para a unidade internacional, do que a gente tem que ter de dia. Isso não é para suplementar a megadose, tá? Esse valor da tabelinha da equivalência do retinol para equivalência de unidade internacional é para eu saber qual que é a recomendação de ingestão diária. Isso aqui é o IDR, tá? Então, o meu IDR é em torno de 400 microgramas de retinol por dia, tá? Por isso que nos locais do Nordeste, alguns lugares do Sudeste, por exemplo, Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, né? Norte do país vão fazer parte desse programa nacional de suplementação com megadose, tá? E aí, todas as crianças menores de 5 anos são observadas e mensuradas. Você tem que fazer exame para ver se ela tem uma hipovitaminose. Por quê? Porque a vitamina A, ela vai ter muito impacto, né? Para reduzir. Ela estando boa, ela tem muito impacto na redução da mortalidade, tá? O risco de diarreia aumenta muito para quem tem hipovitaminose,
morte por outras causas, doença infecto-parasitária, tá? Então, é uma vitamina de extrema importância. Nosso objetivo é sempre reduzir e controlar a hipovitaminose. Mas temos que ter um segundo cuidado, que é a vitamina A também pode fazer hipervitaminose. Então, a gente tem que usar a quantidade certa e do jeito certo. Suplementação nova que estamos falando por aí agora, que é a do DHA e do ARA, né? Que são dos ácidos graxos. Vamos lá. Então, DHA ácido, docosahexaenoico. E o ARA é ácido araquidônico. Esse eu não gaguejo. DHA e ARA são 2 ácidos graxos de ômega 6 e 3 de cadeia longa, que eles são essenciais para o desenvolvimento cognitivo, tá? Muito presentes no leite materno, fazem parte da composição do nosso sistema imunológico, né? Faz parte dos nutrientes essenciais, aí vai entrar aí DHA, ARA, com os nucleotídeos e gosfós. Uma vez que a gente introduz eles em alimento complementar, é importante que a criança continue tendo fonte de DHA e ARA, tá? E tem que estar em nível eficaz. Por quê? Porque eu quero melhorar o desempenho neuropsicomotor, né? A gente já viu que crianças suplementadas têm melhores resultados de processamento mental aos 4 anos, né? E alguns estudos já mostram que bebê alimentado com fórmula suplementada com o DHA e ARA, além de ter esse desenvolvimento mental melhorado, também tem melhor acuidade visual, redução da pressão sanguínea aos 6 anos, e isso pode diminuir o risco, ainda está em estudo, pode poder diminuir o risco cardiovascular na vida adulta. Então é muito legal, mas ainda não faz parte do nosso programa nacional, tá? Do SUS. É uma suplementação feita mais particular e incluída já em fórmulas prêmio, super prêmio, ok? Só lembrar que é de extrema importância. Então, quando a gente suplementaria DHA em gestantes ou lactantes ou lactentes, né? Então, gestante e lactante não vai ser muito o nosso caso, porque é da mãe. Se eu sou um lactente de 0 a 6 meses, basta eu ter o leite materno, ou eu tenho que ter a proporção de 0,2 ou 0,5% da fórmula infantil desses ácidos, tá? Graxos. De 6 meses até 2 anos, se eu tiver aleitamento materno exclusivo, aliás, eu não vou ter aleitamento materno exclusivo, porque eu já vou ter introduzido os outros elementos. Então, eu tenho que ter entre 100 e 250 miligramas de DHA por dia, que aonde que eu pego? Alimento com fonte em ômega 3 e DHA, tá? Então, são os peixes, às vezes até fazer suplementação mesmo, tá? De tomar nessa dosagem. Muito, muito, muito importante. Pra gente fechar, né? O que é cada coisa? Então, a gente já falou aqui, só para poder entendermos. Vocês vão ver que essa é a parte maior da aula, tá? Por razões óbvias. É aqui que eu tô introduzindo tudo. Depois, em cada faixa etária, vai bem mais rápido, tá? Fórmula, composto lácteo ou leite em pó. Qual que é a diferença? Na fórmula, eu tenho fórmula de partida, de segmento e de crescimento. Partida é o primeiro, de 0 a 6 meses. Segmento, 6 meses a 1 ano. De crescimento, que também tem gente que chama toddler's milk, tá? Que vai ser o leite de uma fórmula láctea, né? Para criança a partir de 1 ano, tá? Que é o pré-escolar jovem. Depois a gente também tem o composto lácteo, que ele é uma mistura de leite com outros ingredientes não lácteos. E isso vai fazendo com que eu tenha um composto, tá? Cada agência que regula é diferente. Eu tenho coisa que é regulada pela Anvisa e outras são pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, tá? E o leite em pó não, é o leite in natura, que ele é desidratado. Ele pode ser no máximo enriquecido com poucas coisas, mas a composição dele tem que ter, em sua maioria, o leite. É diferente do composto lácteo. O composto lácteo ele é enriquecido com muitas outras coisas, tá? Ele não pode ser chamado de leite, porque ele vai ter óleo vegetal, ele pode ter até açúcar, por isso que a gente tem que olhar o rótulo, prebiótico, tá? Então, temos aí, entre os compostos lácteos, marcas boas e marcas horrorosas. Leite em pó, ele vai ser só o leite de vaca, no máximo que ele pode ter vitamina e mineral enriquecido, igual o leite que a gente toma. E as fórmulas não, elas têm um rigor bem maior, exigência bem maior na formulação, ok? Que elas vêm a partir do leite de vaca,
mas elas são acrescidas de gordura, de proteína e tudo mais. Então, essa é a maior parte, descansem um pouco, fazem um xixi, que daqui a pouco a gente continua.